Olá, queridos alunos. Então, vamos hoje trabalhar um dos temas mais recorrentes nos vestibulares, são os domínios de natureza do Brasil, domínios morfoclimáticos. É um tema de geofísica, mas que tem uma grande conexão com economia, com gestão ambiental. Então, vamos trabalhar de uma forma especial as potencialidades econômicas, fragilidades socioambientais do nosso território. Então, vamos lá, acompanha aí. Primeira imagem, ela nos coloca diante de um país territorial. Vejam, o nosso país é o quinto em terras descontínuas, quarto em terras contínuas. Aqui em cor, os países mais extensos, os países de maior extensão territorial. Então, o nosso país é um país que a gente fala sempre que tem uma dimensão continental. O Brasil é um país com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E aqui neste segundo slide, nessa imagem, a gente logo integra que essa grande territorialidade ela é somada com uma posição privilegiada. O Brasil é um país predominantemente inserido na zona intertropical. E aqui eu tenho o mapa da distribuição dos climas brasileiros. Então eu tenho na cor laranja o clima equatorial, na cor amarela o clima tropical típico, na cor vermelha o tropical seco, na cor verde o tropical oceânico, tropical úmido e na cor lilás eu tenho um clima em transição para o temperado, que é o clima subtropical. Então vejam, eu tenho um país marcado pela tropicalidade. Então nós temos uma única área extratropical, que é exatamente esta região abaixo do Trópico de Capricórnio. Aqui o clima é subtropical úmido. E as paisagens, elas são muito mais similares com paisagens, digamos, lá da Europa, porque não há uma marca de condição macrotérmica. Aqui é mais mesotérmica, temperaturas amenas. E essa imagem é a imagem da classificação de William Köppen. É uma classificação climática tradicional. A gente precisa conhecer, você deve estar perguntando, mas Amália, para que essa imagem? Não bastava a imagem anterior? Não. Nós temos que entender que a primeira classificação de clima é a classificação de William Köppen, onde existem os grupos, as letras que identificam os grupos climáticos. Então, a letra A, que é a letra dominante no nosso país, indicará que o clima ele é quente. A letra B, exclusivamente na região semiárida, que o clima é seco. A segunda letra, ela vai nos falar do regime pluviométrico. Como é que são as chuvas nessa região? Então, aqui eu tenho uma área, não é isso? Onde a classificação climática, mais uma vez, ela consolida a ideia de um país marcado por climas quentes, com chuvas suficientes na maior parte do nosso território. Olha que imagem legal, as massas de ar, a mobilidade aqui das massas de ar. Onde eu tenho esse cinturão de nuvens, essa nebulosidade aqui na área do Equador, é a zona de convergência intertropical. Então, toda essa área é a área onde convergem os ventos alísios, criando uma zona de instabilidade. As áreas claras em azul indicam exatamente regiões mais límpidas de alta pressão. Baixa pressão nessa região do cinturão equatorial, onde os ventos alísio de nordeste se encontram com os alísios de sudeste e formam uma grande instabilidade. Lembrar que as massas de ar indicam importante dinâmica no clima, é um fator dinâmico na climatologia. Aqui eu tenho o mapa dos biomas brasileiros, o mapa oficial das biotas do Brasil.
Então, a biota amazônica, caatingas, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal e os campos sulinos, além do bioma costeiro. Então, veja, esses são os biomas brasileiros. Vamos ver de novo. Vamos lá. Bioma amazônico, bioma do Cerrado, bioma do Pantanal, bioma da Mata Atlântica, os campos sulinos, comumente, lembram como mesmo que a gente chama os campos sulinos? Bioma das pradarias, o domínio campestre do Brasil. Ele é exclusivamente do Rio Grande do Sul. Então, olha que legal. Os campos sulinos, uma formação vegetal campestre, é encontrado apenas no Rio Grande do Sul. Então, esses são os biomas. É muito importante que a gente entenda que o mapa das biotas é diferente, digamos, do mapa onde eu teria apenas, digamos, as formações fitogeográficas. Exemplo, quando eu analiso o bioma da Mata Atlântica, eu tenho aqui uma junção da Mata dos Pinhais, da floresta das araucárias de altitude, mais a Mata Atlântica. Então, esses dois domínios formam um único bioma. Então, são ecossistemas diferentes, um conjunto de sistemas ecológicos para formar uma biota, um bioma. E aqui eu tenho os domínios morfoclimáticos. O que são domínios morfoclimáticos? Qual é a importância de estudá-los? Quem desenvolve essa temática? É importante saber, sim. O autor desse tema, domínios morfoclimáticos, é o professor Aziz Abissaber. Então, o professor Aziz Abissaber, lá na década de 60, ele desenvolve um estudo onde entende que o conjunto dos aspectos físicos, somente a interdependência, a interação desses elementos físicos poderão explicar na totalidade uma paisagem. Então, vejam, para que eu entenda o domínio, eu vou ter que saber a condição climática, o relevo, a vegetação, o solo e a hidrografia. O conjunto destes elementos explicará a paisagem, ou seja, os domínios morfoclimáticos, eles, quando eu entendo mesmo, poxa, eu estudei, entendi, que significa que eu saberei que existe uma relação de causa e efeito na paisagem. Para que eu tenha uma região de caatingas, a condição climática, por exemplo, é de um clima seco. O relevo aí nas caatingas é um relevo de depressão, a vegetação xeromórfica, o solo litólico, a hidrografia intermitente, temporária. Então, um conjunto de aspectos, quando eu integro, eu vou formar o que nós entendemos como os domínios de natureza do Brasil. E este, olha só que legal, este é o mapa das regiões que nós chamamos das áreas nucleares. Cada cor representa as áreas nucleares, ou região core, a área principal dos domínios morfoclimáticos. Na cor branca, eu tenho as faixas de transição, as áreas transicionais entre os domínios que são ecótonos. Então, digamos, entre o domínio das caatingas e o domínio amazônico, eu tenho aqui um ecótono, que é exatamente, como é que nós chamamos? Você lembra mesmo? Vamos lá, pensou? Como é que eu chamo esse ecótono que fica entre o domínio das caatingas e o domínio amazônico? Vou te dar 3 segundos. 3, 2, 1. Lembrou? A Mata dos Cocais. Uma floresta de palmeiras aí no Maranhão e no Piauí, constituída por espécies como o babaçu,
a carnaúba, o buriti. Então aqui eu tenho um ecótono. Vejam, toda essa área branca representam ecótonos. Amália, o que são ecótonos mesmo? Faixas de transição. O primeiro domínio que nós vamos estudar é o domínio amazônico. Então, quando eu penso em domínio amazônico, escreve, gente, olha, é importante. Deixa eu falar uma coisa. Ao estudarmos, eu tenho que roteirizar a aula. Eu tenho que depois criar um mapa mental. Eu tenho que criar tópicos principais sobre o domínio amazônico, que é fundamental que eu saiba. Então, para fazer essa primeira chamada, eu quero lembrar que neste domínio eu vou ter uma maior densidade botânica. Olha a imagem de uma floresta ombrófila, de uma floresta extraordinariamente biodiversa. Então eu tenho aí o domínio amazônico marcado pela maior floresta tropical úmida, contínua e preservada da Terra. Vou dizer de novo, a maior floresta tropical úmida, contínua e preservada da Terra é exatamente a Amazônia, as matas amazônicas. E essas matas possuem primeira característica, anota, primeira característica da floresta amazônica, maior densidade, ou seja, as árvores são muito próximas umas das outras. É uma floresta densa, fechada. É uma floresta heterogênea. Amália, o que vem a ser heterogeneidade? Ou seja, biodiversa. Então, além de ser uma floresta muito densa, ela é biodiversa. É uma floresta com folhas largas, com folhas grandes, com folhas perennifólias, sempre verde. É uma floresta estratificada. Ocorre uma estratificação. E nesta imagem, vamos lá, nesta imagem, aqui nós temos a imagem da Amazônia real. Olha lá o conceito. A Amazônia real é a Amazônia internacional. É a Amazônia no qual, além do Brasil, nós vamos ter a Amazônia em mais 8 países da América do Sul. Opa! Alguém te falou que a Amazônia é uma exclusividade do Brasil? Não, né? Porque se você pensou errado. A Amazônia é o principal patrimônio genético de inúmeros povos, colombianos, equatorianos, venezuelanos, equatorianos e muitos outros. Então, aqui é a Pan-Amazônia, Amazônia real. E aqui, vou sair um pouco aqui do foco, aqui é a Amazônia legal, que é a Amazônia brasileira. Então, uma coisa é a Amazônia legal, nacional. Uma outra coisa é a real, Amazônia internacional. Nesta imagem, eu tenho um pluviograma no qual eu logo constato. Vamos analisar esse pluviograma. Primeiro, aqui eu tenho as colunas de chuvas. Observe que chove o ano inteiro. Não há estação seca. O índice pluviométrico é alto, superior geralmente a 2.500 milímetros de chuva por ano. E nessa linha verde aqui, eu vou ter o comportamento da temperatura no decorrer do ano. O que você identifica? Que eu tenho uma temperatura média elevada o ano inteiro. Que eu estou numa região quente e super úmida. Então, aqui é o clima equatorial. É um clima, portanto, com uma variação térmica mínima no decorrer do ano e com a maior
instabilidade atmosférica. Chove muito. Sabem por que chove muito? Vou te falar logo. Chove muito devido às baixas pressões. São as baixas pressões atmosféricas que geram uma convergência dos fluxos dos ventos alísios, criando essa região muito chuvosa. Então, aqui é o comportamento das chuvas e da temperatura no decorrer do ano. E aqui uma imagem da floresta amazônica. Aqui eu tenho uma área da floresta amazônica, que você logo observa que o Mato Grosso, que é uma região, é centro-oeste. Mato Grosso é parte da região centro-oeste. Que eu tenho o Maranhão, que é parte do Nordeste, que estão inseridos no que nós chamamos de Amazônia, o complexo geoeconômico da Amazônia, o domínio amazônico, a floresta amazônica, ela extrapola a região norte. Vou repetir, a floresta amazônica, ela extrapola o limite da região norte e vai até as regiões centro-oeste e nordeste. Olha aqui. Aqui eu tenho na cor verde a área dos terrenos sedimentares da bacia amazônica brasileira. Uma bacia de sedimentação bem recente. Então, bacia amazônica, uma área formada por camadas de sedimentos, de rochas sedimentares mais recentes. Essa área onde passa o rio Amazonas, é nesta área principal aqui, olha, aqui é a ilha de Marajó, essa ponta aqui é a ilha de Marajó, e nessa região da bacia, no meio, passa o rio Amazonas. Olha que imagem linda, 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 linda. A floresta parece um tapete verde, vocês não acham? Sobrevoando a floresta, parece um imenso tapete verde. Eu destaco aqui o rio Amazonas meandrando. Meandros são essas curvas que o rio desenvolve, porque ele corre em uma região de planície, então o que favorece muito a navegabilidade. E aqui uma imagem do interior da floresta, dessa floresta onde eu tenho uma diversidade de espécies e uma floresta, observe, muito densa, muito, fechada. Essa imagem é uma imagem bem didática. Eu tenho aqui, vejam, a floresta amazônica, essa área toda entre o Planalto das Guianas, a bacia sedimentar amazônica, aqui essa área em cor, eu tenho a área de sedimentos, então a bacia sedimentar fica entre o Planalto das Guianas e o Planalto, central, que aqui eu vou ter as depressões marginais, a depressão sul-amazônica e lá em cima a depressão norte-amazônica, falando no mapa do relevo do professor Jurandir Ross. Observe os estratos arbóreos. Eu vou ter uma floresta que fica nas terras mais altas, e essa floresta nós chamamos de terras firmes, e eu vou ter uma floresta que ocupa a verdadeira planície. A planície é uma área periodicamente inundada. É uma área magnífica, porque somente aí os solos serão férteis, solos chamados de aluviões. Então, quando eu falo na Amazônia, de uma forma geral, os solos são muito pobres. São geralmente solos de baixo pH, são solos ácidos. De uma forma geral, na Amazônia, os solos são muito lixiviados. Porém, existe um trecho da Amazônia onde os solos são férteis, são os aluviões que margeiam o rio, aqui na planície do rio Amazonas. Então, existem 3 tipos de matas. Nós temos as matas de terras firmes,
que ficam na região mais alta. Nós temos as matas de várzeas periodicamente inundadas. E nós temos uma mata chamada de igapó, a mata que ocupa o leito do rio. A mata que na maior parte do ano ficará submersa. E aí eu te pergunto, qual destas matas prevalecerá na Amazônia? Pensa aí. Qual dessas matas? Será que é a mata de terra firme? Será que é a mata de várzea ou a mata de igapó? Se você colocou que as matas de terras firmes, aquelas que nunca sofrem inundações, prevalecem, acertou. Cerca de 90% da floresta amazônica encontra-se em terras protegidas das periódicas inundações. E exatamente essa área que vocês estão vendo nessa cor rosa aqui, que é a área que mais sofre o desflorestamento amazônico. Nós chamamos essa parte de o arco do fogo, o arco do povoamento intensivo. É aqui nesse trecho onde ocorre com maior intensidade o desflorestamento amazônico. É nesta área que nós estamos substituindo uma floresta biodiversa por lavouras para o cultivo, com destaque da soja, um sistema intensivo para exportação. E nós estamos principalmente derrubando a Amazônia para transformá-la em campos de pastagem. Mais importante, a maior causa do desflorestamento dessa região é o sistema criatório extensivo, é a pecuária bovina extensiva. Então, a floresta sendo ocupada pela soja. Então, nós estamos derrubando a floresta, olha, campos de lavoura, soja para exportação. As queimadas amazônicas, elas muito contribuem para que o Brasil seja um grande emissor de dióxido de carbono. A falta d'água lá de regiões como Sudeste, o estado de São Paulo, muitos atribuem a falta d'água de regiões distantes. Ela começa aqui com o desmatamento, com o desflorestamento. Mas aí você pode pensar o seguinte, então, Amália, a floresta amazônica está muito já derrubada, muito desflorestada? Não. Vamos dizer que de 18% a 20% da área total brasileira já tenha sido derrubada. E que essa derrubada, esse processo de desflorestamento é da década de 70 para cá. São exatamente governos, período militar para cá, que a intervenção na Amazônia com grandes obras de infraestrutura, obras energéticas, de transporte, a transamazônica, geraram uma maior ocupação da Amazônia. E aqui vai ser o tema da nossa próxima aula. Temos muito que aprender. Você não vai perder a próxima aula sobre o Cerrado brasileiro. Te espero. Um grande beijo.